Hoje em dia, com o desenvolvimento da tecnologia e novas técnicas na arqueologia, estamos cada dia descobrindo mais sobre o nosso mundo e as nossas origens. Olhando para o nosso passado, é impossível não notar que algo grandioso aconteceu ali. Muito mistério em volta do nosso passado que até hoje não sabemos explicar. Ainda não sabemos de fato o que aconteceu, mas sabemos que faz parte da nossa origem perdida. As pirâmides do Egito, até hoje, não sabemos o seu real motivo de existência, e muito menos qual foi a sua técnica usada para sua construção. Acreditamos que foram feitas para enterros e cerimônias, porém sabemos que ela era coberta de calcário por fora. Com um sol forte do Egito, as pirâmides brilhavam e poderiam ser vistas de muito longe. Aquele vasto deserto dava para notar de longe o brilho que as pirâmides emitiam. Todas as propriedades das pirâmides são baseadas em astros das nossas galáxias. Tudo muito calculado e impossível de se reproduzir hoje em dia. Reflita sobre isso. Se hoje em dia não conseguimos reproduzir nada, nem sequer parecido com essa estrutura, como que naquele tempo, onde acreditamos que não existia tecnologia, muito menos um povo evoluído, eles conseguiriam tal recursos para tal construção que é, até hoje, uma das maiores do nosso mundo e da nossa história. Há 12.000 anos antes de Cristo, existiu o Império Rama. O Império Rama possuía cidades sofisticadas, muitas ainda a serem encontradas no deserto do Paquistão, no norte e nordeste da Índia. Algumas cidades com mais de 5.000 anos já foram encontradas por historiadores e arqueólogos, e são literalmente inexplicáveis. De acordo com o texto, esse povo utilizava de máquinas voadoras, que eram chamadas de vimanas. Ela voava na velocidade do vento e produzia um som melódico. Decolavam verticalmente e podiam pairar sobre o ar, como um helicóptero. Havia pelo menos 4 tipos diferentes de vimanas. Um dos tipos é descrito exatamente como imaginamos ser um disco voador clássico. Outras em formas de pires ou ainda como se fosse um longo cilindro em forma de charuto. Todos batem exatamente com as descrições de discos voadores feitos nos dias de hoje e também no passado. Pelo que parece, esses relatos de avistamento de OVNIs sempre aconteceu na nossa história humana. Muitos acreditam ser extraterrestres, porém o nosso mundo ele se desenvolveu em vários aspectos. Então não podemos afirmar se ainda existe alguma raça aqui mesmo no planeta Terra que ainda não foram descobertas e possui tal inteligência para fazer esses objetos. Alguns historiadores e arqueólogos que acreditam em algumas teorias poucos divulgadas pelo pessoal no meio científico dizem que já foram feitos estudos em cima da reação do corpo humano com o Sol. Eles dizem que de todos os animais do planeta, o ser humano é um dos que mais sofrem com o comportamento do Sol, como se o Sol afetasse muito a gente, como se não fôssemos feitos para ter esse contato com o Sol. E através disso alguns acreditam que existiu uma linha de seres humanos que poderiam ter se evoluindo vivendo em cavernas subterrâneas. Você me entende? Muitos objetos voadores não identificados já foram vistos, tem vídeos por aí deles entrando em água, entrando em montanhas. Tem um muito famoso na Argentina também, vou mostrar aqui para vocês, ele entrando por baixo das águas ali no que seria uma montanha. Muitos acreditam que talvez esses objetos não sejam de extraterrestres, e sim de algum povo que evoluiu aqui mesmo na Terra, ou de algum governo que pode ter criado essa tecnologia também em sigilo e está guardando faz muito tempo. Lembrando que o drone foi criado há mais de 120 anos atrás. Só começamos a usar ele agora, ele já era usado pelos militares, entendeu? Então significa que essa tecnologia já estava sendo estudada, já estava sendo produzida, e depois de mais de 100 anos que ele soltou para o público. Então a gente não sabe o que acontece nos vastos governos por aí, nas ditaduras que existem ao redor do nosso mundo.
Não sabemos ainda. Pode ter algum governo. Também pode ter alguma instituição privada, como que hoje, o dia, tudo que manda no nosso dia, na nossa volta, é o dinheiro, é o capitalismo. Surgiu em vários lugares do mundo várias empresas privadas com muito dinheiro. Como na Guerra Fria, teve empresas que tinham até soldados e participavam de guerras, como se fosse um povo, uma nação, mas não, era só empresas privadas. Talvez ainda existe até hoje alguma empresa privada que está trabalhando fora de algum governo, fora de algum país, mas só para si mesmo. Vale a pena você se questionar sobre isso. Nas artes rupestres, nos livros antigos e pinturas de todas as partes do mundo, se você reparar bem, realizam reapresentações de objetos voadores e seres misteriosos. Na Bolívia se encontra o misterioso Fuerte de Samampata, encontrado em 1950. Tire as suas próprias conclusões com essas imagens. Essa é a pedra de jade cortada e localizada na Caverna de los Puebla. O que você está vendo em duas das pedras pode ser uma prova da descrição de contato com seres de outros mundos. O que ocorreu durante o desenvolvimento da civilização maia é um grande mistério. Porém, observando essas figuras faz a gente se questionar. Muitos acreditam que esses seres que eles já descreviam são os famosos anjos caídos. Muitos associam os Anunnakis com os anjos caídos, que podem ter se juntado, e se você ler a Bíblia, está por dentro do assunto, você sabe muito bem que a história bate muito. Mas como eu disse, é muitas informações, é muito mistério, é difícil afirmar alguma coisa. Mas o que não podemos deixar de fazer é de se questionar. Sempre se questione, porque a verdade é difícil e só encontra quem a procura. Muitos objetos em nossa história estão fora do seu tempo, dando a entender que já fomos uma civilização bem superior do que somos hoje em dia. Mas algo aconteceu para que a gente não saiba disso, para que perdemos todos esses conhecimentos e agora estamos em uma luta para redescobrir a nossa origem perdida. E, através da arqueologia, que passamos a descobrir mais sobre os astros, sobre os universos. Não que ali na arqueologia estava toda a resposta, mas descobrindo o que o povo antigo já sabia, que conseguimos chegar no conhecimento que temos hoje. Então a maioria de todos os conhecimentos que temos hoje já é de lá atrás, é que a gente redescobriu esse conhecimento. E o que mais está enterrado, só esperando ser redescoberto? Essas pedras são do México. Encontradas no México, descreve um contato com civilizações avançadas. E elas datam de mais de 25 mil anos atrás. 25 mil anos atrás não teria existido o que eles dizem os egípcios, nem os romanos. Então como que uma civilização dessa conseguiria fazer esses desenhos? Com que ferramentas? Como que elas tirariam da imaginação uma coisa que não existe, que nunca viram? Como que tira isso da imaginação? Se eu pedir para você inventar agora para mim uma cor nova, que cor você inventaria? Se você só consegue inventar o que você viu, ou alguma coisa similar, de onde eles tiraram isso? Muita verdade tem por trás desses relatos. Talvez esses desenhos eram a única forma que eles tinham de passar para a gente aquele conhecimento. Um fragmento pequeno de pedra descoberta na Austrália, segundo os cientistas, é o que restou do machado mais antigo do mundo. Essa arma tem entre 46 e 49 mil anos de idade. O que vocês me dizem? Mais de 40 mil anos atrás, uma ferramenta dessa? Que mais ferramentas existiam? Será que era só machado? Agora eu peço para que vocês olhem essas imagens com atenção e reflitam sobre o nosso passado, sobre o que conhecemos. Se tem muita coisa a ser aprendida, algumas coisas foram escondidas de nós.
mas reflita, se questione e busque a sua verdade, busque a sua origem perdida.